A paz do Senhor Jesus, que presbítero Gilmar, muito tempo, né? Quanto tempo, né? E quero compartilhar com os irmãos o Salmo 119, 67, que diz: antes de ser afligido, andava errado, mas agora guarda a tua palavra. Ou seja, foi bom ser afligido, porque antes de ser afligido andava errado. E o Senhor, Ele é especialista em consertar nossos erros, as nossas falhas, né? Ele tem a maneira exata de trabalhar nas nossas vidas. E o salmista, ele expressa isso, né? Porque não é por ser chamado em si só. O Senhor, ele tem uma maneira especial de nos reconduzir a um caminho, né? Ele estabelece limite e muitas das vezes nós não obedecemos o limite estabelecido por ele. Portanto, nesta manhã eu quero compartilhar com cada um de vocês, ou nesta tarde, vai depender do horário que vocês assistirem. Mas eu quero dizer que tem processos que o Senhor, ele não é radical em tratar algo em nossa vida, né? Principalmente em nossos corpos. Nós temos que cuidar do nosso corpo e o processo de Deus, ele não acrescenta dores. É um processo que você leva e parece que não vai ter fim. Mas chega um tempo de Deus, quando ele diz assim: agora eu vou dar aquilo que você precisa, né? Eu vou fazer aquilo do qual eu não tenho prazer que você se perca, né? Que é o prazer do pai, que vendo seu filho num caminho errôneo, não se preocupa em colocar ele no caminho certo, né? Então, eu quero dizer para vocês que se eu estiver passando por um processo e você acha que, como diz o apóstolo Pedro, algo que vem em nossas vidas como se fosse coisa estranha, mas não se assuste não, é o Senhor cuidando. Faz me lembrar do pastor Ivan Dias, que ele diz assim: só sabe quem não está a pingueira é quem está debaixo do telhado. Ou seja, a pessoa, eu faço sempre menção desta palavra em Cantares de Salomão 15, 3,15 ou 2,15, se não falha a memória, quando a noiva diz ao noivo: apanhai as raposas e também as rapozinhas, porque a vinha já está em flor. Tem pecados nossos, pecado da gula, que muitas das vezes nós desconhecemos, mas faz mal ao nosso corpo, porque estamos comendo. Ou seja, como é que nós vamos explicar para que a pessoa não venha comer açúcar se nós estamos comendo açúcar? Então estamos sendo hipócritas, né? E o Senhor, ele requer que nós possamos dar testemunho e que as nossas vestes estejam sempre brancas, não respingadas, porque nós somos a luz. Ele diz que nós somos a luz e o sal da terra. Então a luz deve ser o exemplo, né? E o sal da terra é para conservar. E o Senhor, ele quer tratar, principalmente a justiça de Deus, o juízo de Deus começa pela casa, né? Quando nós tomamos uma decisão de andar com Cristo, a gente tem que andar com sinceridade, né? Não fazendo coisas errôneas. Então o salmista, ele diz isso, não é porque ele era um homem segundo o coração de Deus que ele não errou. É um pecador, como somos nós, pecadores confessos, né? E precisamos andar na linha, porque nós somos exemplos, né? E o pessoal muitas das vezes diz assim: poxa, como é que ele é crente se ele anda todo errado? Tem muitos aí dando mau exemplo, né? Muitos humanizando Deus,
louvando, humanizando. Quero ser seu, você. Então eu vejo que a nossa conduta está totalmente errônea, porque a Bíblia fala que a gente tem que praticar sempre a santidade, sempre buscar a santidade. E eu sou prova disso, né? 4 anos, vai fazer 4 anos agora, eu no processo, e o Senhor tinha me estabelecido limites, e eu não estava dando atenção aos limites. A gente tem que observar os sinais de Deus na nossa vida, né? Como diz o outro, não repare a sujeira, mas é do meu em volta de mim. É porque é Deus trabalhando. E somos nós para estar julgando, né? Muitas das vezes a gente está vendo um irmão passando por um processo e muitas das vezes nosso pensamento é vago, né? Pensamos instantaneamente, deve estar em pecado. Não possamos apontar o dedo para ninguém, né? Porque quando a gente aponta o dedo, esse dedo aqui indica que o Senhor está vendo as nossas ações. Então, se você está sendo afligido, será bom para você, porque o fim, aleluia, aleluia, vai proporcionar algo melhor para você. Vai proporcionar um futuro de paz. A Bíblia diz assim, Salmo 37, observa o homem bom e observa o que é reto, porque o fim desse homem será de paz. Aleluia. E aí essa palavra que eu deixo para vocês nesta manhã. E relato, Salmo 119, 67, 71. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Olha aí. O Senhor quer que tenhamos uma vida saudável, né? Uma vida física e uma vida espiritual saudável, para que não possamos ser reprovados. Apóstolo Paulo diz isto, que a preocupação dele é ensinar a todos, e no fim ele ser reprovado, mas que possamos ser aprovados em Cristo, porque ele não tem prazer na morte do ímpio. A Bíblia fala que depois da morte segue-se o juízo, mas aqueles que estão em Cristo, eles dormem em Cristo. Então eu pude perceber no momento cirúrgico, quando eu fui anestesiado, eu disse, meu Deus, o homem, ele almeja tanta coisa neste mundo, muitas vezes atropela princípios para ter. E eu quero me humilhar para ser, né, aquilo que Deus quer que eu seja, né, um instrumento na mão dele. Alabandaraias, olabandecubanas. Aleluia. Deus é fiel. Para isso, tive que ser afligido, porque eu não estava estabelecendo limites para o meu próprio corpo. Não era pecado em desejar mal, mas era um pecado que eu estava cometendo com o meu próprio corpo, principalmente na alimentação. Não estava dando crédito. Então Deus me estabeleceu um limite de diabetes e eu não estava estabelecendo limites para isso. Não estava, né, observando que a vida de diabetes é uma vida terrível. Se não é a misericórdia do Senhor, muitos, a exemplo, que não dão importância, e é bom que vocês saibam disso, que uma vida sedentária, ela não é boa para ninguém. E hoje eu posso dizer com confiança que uma vida sedentária, ela leva à morte. Ela leva a uma doença sem fim, sem precedentes. Então eu estou na maior calma hoje, fazendo esse vídeo, dizendo que o Senhor está tratando de mim, né? Ainda há processo pela frente, e eu creio que na vitória, porque eu sei que a mão do Senhor está sobre a minha vida, e me estabelecendo aquilo que Ele quer que eu seja. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Saudades. Eu creio que esse vídeo vai falar muito nos corações de vocês sobre a vida de, né, a conduta, a vida de gula é uma vida de pecado.
A vida de gula é uma vida de pecado. Então observe bem, elimine açúcar, elimine o açúcar, elimine gordura, tenha uma vida saudável, né? Fisicamente e espiritualmente, porque para ser aprovado por Deus, né? Ainda estamos caminhando e nesse mundo é uma vida de aflições, como ele mesmo fala, né? No mundo tereis aflições. E o início de um processo, ela causa dores, né? Susto, né? Aflição. E o meio não é revelado, mas o futuro, o fim é revelado. Ele diz que o fim é de paz. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês e continue orando em meu favor, para que Deus me conceda graça, para que eu venha estar informando a vocês o dia a dia, algo da parte de Deus, porque eu sei que muitos estão precisando. E a horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. A Bíblia fala isso. Mas o Senhor tem misericórdia de nós, que possamos estar no caminho certo e que esse ano de 2026 seja um ano de reflexão para todos nós, né? Amém. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos.